Minha diretoria, quanta coisa para falar hoje, mas eu quero abrir o vídeo de hoje parabenizando todos os meus amigos tricolores, todas as pessoas envolvidas diretamente nisso ou da arquibancada por isso. Eu que acompanho o Fluminense há tantos anos, eu tenho tanta audiência da torcida do Fluminense, que escrevi os textos de 2008 e tudo aquilo e tal, e acompanhei tudo aquilo de perto. Parabéns, vocês merecem muito chegar numa final de Libertadores de novo, vocês merecem muito corrigir aquele erro histórico. Não tão histórico, porque o erro foi do Baldassi, do árbitro, de 2008, onde o Fluminense merecia ter sido campeão. Eu não sei se será. Eu sei que o que nós vimos agora foi um dos maiores jogos da história, um dos maiores confrontos da história do futebol brasileiro, esse Fluminense e Inter. Foi incrível e os dois times estão de parabéns. Eu sei que o torcedor do Inter tá chateado e tal, mas, cara, parabéns. O Inter foi melhor que o Fluminense. O Inter merecia a classificação por esses dois jogos. Só que tem um porém, cara. Uma coisa é você merecer por jogo. Outra coisa é você merecer pelo trabalho. E o trabalho do Fluminense, ele é mais consistente. O Fluminense montou esse time com esse treinador e acreditou nisso até chegar aqui. O Inter foi cambaleando, trocando de técnico, contratando jogador, e ele mereceu até chegar, pela bola que ele jogou. Só que, irmão, o futebol é muito cruel, cara. O futebol nunca foi justo. Como eu falei do Tite aqui outro dia, a gente merecia ganhar da Bélgica, a gente merecia ganhar da Croácia, a gente merecia ganhar a Copa de 82. Tanta coisa que a gente merecia e que não aconteceu, e tanta coisa que outros que não mereciam ganhavam. E hoje o grande jogador do Inter perdeu os gols na cara do gol. A gente podia estar aqui detonando o Fábio, exaltando o Kudê, exaltando o Valência, a gente podia estar aqui falando qualquer coisa. Mas a verdade é que o futebol é assim, cara. Só que o trabalho a longo prazo do Fluminense é mais merecedor de chegar do que o do Inter. Embora em 2 jogos, em 180 minutos, o Inter tenha sido melhor do que o Fluminense. O que é um alerta para o Fluminense em relação à decisão, seja contra quem for. Para passar pelas responsabilidades das quais o Fluminense tem por essa chegada, por essa conquista, primeiro eu vou exaltar o trabalho do Diniz. Rica, mas você mesmo tá falando que o Fluminense, que o Inter foi melhor. Não é isso. Vai ter momentos que vai dar certo, vai ter momentos que não vai. O Fluminense pode tomar uma paulada na final. Futebol, irmão. Por isso que a gente é louco por essa merda. Mas esse cara trocou 2 ou 3 jogadores no intervalo com um jogador a menos no jogo de ida e não botou o time inteiro pra trás. Esse cara hoje no intervalo ele tava perdendo por 1 gol de diferença. Ele tirou um zagueiro e botou um atacante. Irmão, desculpa, esse cara é diferente. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode achar ele uma merda, teimoso, arriscado, você pode achar o que você quiser, tudo bem, não tem problema. Mas você tem que reconhecer que num mundo hoje onde a gente tem que pisar em ovos e a gente não tem coragem de ter as nossas posições, porque o mundo massacra a gente, esse cara tem coragem pra caralho, irmão. Esse cara banca o que ele faz há 10 anos e ele continua fazendo. Dá certo, dá errado, ele continua fazendo. Ele continua fazendo, ele continua acreditando. Ele mantém a linha dele. E aí quando dá certo, irmão, é o dia de que você tem que ter a humildade de levantar e aplaudir e falar, irmão, te critiquei quando não deu, mas agora que deu. Então vocês que eventualmente não gostem do Diniz, você tem que entender que ali tem uma qualidade, tem um trabalho, ele tem um mérito do caralho, que é a coragem de bancar o que ele acredita. Pro futebol brasileiro seria muito do caralho um título ganho por um treinador ofensivo e maluco, que nem o Diniz. Pra nós seria muito importante. Mas tem outras coisas. E vamos passar aqui pela diretoria do Fluminense. Por todo o trabalho do Fluminense, que envolve o Fred, o Fernando Simone, o Mário Bittencourt, os meus amigos que trabalham lá nas outras áreas do Fluminense, meu amigo Gustavo, aliás, um abraço, Gustavo deve estar enlouquecido hoje, Marcelão, Vini, enfim, todos os meus amigos tricolores aí de tantos anos devem estar hoje extasiados. Quando o Mário era candidato à presidência do Fluminense, eu escrevi um texto que, segundo ele, ajudou muito a campanha dele, que virou até um rótulo da campanha, onde eu chamei ele de megalomaníaco. E disse no texto o seguinte: o Mário, ele é um megalomaníaco pro bem e pro mal. O maior defeito dele é ser megalomaníaco, a maior qualidade dele é ser megalomaníaco. E o Fluminense, depois de algumas gestões, que eu nem acho tão ruins, mas que pensavam o Fluminense pequeno, precisava de um cara que entendesse o Fluminense até maior do que ele é, que é pra cometer loucuras. Eu não sei se amanhã ou depois essa loucura vai acabar com o clube. Pode acontecer, eu não tenho acesso às contas do Fluminense. Pode ser que toda essa loucura amanhã ou depois leve o Fluminense à falência, eu não sei. Mas alguém precisava tentar. E entre você tentar ser campeão contratando grandes jogadores e tentar não cair para manter o seu orçamento, porra, irmão, eu não tenho dúvida. Time grande não pode tentar a segunda opção. Time grande tem que tentar ser campeão. E o Fluminense tentou. Então isso é mérito de um trabalho de toda a diretoria do Fluminense, de todo o conceito megalomaníaco do Fluminense de chegar até aqui. Eu realmente não sei o que vai acontecer financeiramente com o Fluminense, tá? Mas esse mérito de chegar até aqui
é um mérito que passa por todos esses caras, incluindo o Mário Bittencourt, a quem, repito, insisto, eu tenho problemas pessoais, é uma pessoa que eu não gosto, foi traíra comigo, não suporto o que ele fez, mas uma coisa é meu comentário futebolístico, outra coisa é o meu pessoal, tá? Então o Fluminense tá colhendo uma coisa que ele plantou. O Inter tá plantando muito, jogando semente para cima há alguns anos. O Inter parece que ele troca de direção o tempo todo. Mas nesse jogo o Inter merecia passar e não passou por detalhes. O Fluminense foi corajoso. O Fluminense tentou até o final, foi naquele espírito que o torcedor do Fluminense adora, de guerreiro, João de Deus, aquela coisa toda que o tricolor adora, e chega numa final dentro do Maracanã, causando um alvoroço gigantesco. O Rio de Janeiro está enlouquecido porque toda a torcida do Flamengo está falando: meu Deus, estou diante do meu maior pesadelo. Eu não ganhei títulos, o Botafogo é líder do Brasileiro, o Fluminense está na final da Libertadores. Então o Rio de Janeiro está divertidíssimo, porque as torcidas estão todas divididas, discutindo futebol enlouquecidamente, como deve ser. Então, gente, eu acho que o Kudê não errou em fazer as alterações que ele fez. O Arangues não estava fazendo um bom jogo. Acho que o Johnny fez uma grande partida. O René se recuperou e fez um bom jogo. O Fluminense não fez um bom jogo. Quase nenhum jogador do Fluminense fez um grande jogo, tirando o John Kennedy, que entrou e mudou o jogo, né? E o Cano, que os dois, na hora que puderam jogar juntos ali, mostraram uma qualidade diferente. Mas, cara, não dá pra não exaltar a coragem do Diniz, que sim, poderia não ter dado certo. Mas, cara, na vida, quando a gente corre risco pra isso. Se você correr um risco, assumir a responsabilidade e der errado, você vai levar essa culpa. Só que se você correr um risco e der certo, você tem que ser aplaudido. Porque senão não faz sentido correr risco. Então, parabéns pro Diniz, pro Fluminense, para todos os jogadores do Fluminense, enfim. Foi absolutamente memorável. Eu acho que o Inter cai muito em pé, muito em pé. O Inter tem que continuar esse trabalho, o Inter não pode interromper. E, embora eu não concorde com o Kudê, eu acho que o Inter não podia ter trazido ele de volta de jeito nenhum. A única coisa que tem nesse resultado, a única coisa que tem, que é justo, é o Kudê não se consagrar. Porque esse cara não pode se consagrar no Inter, no Galo, em lugar nenhum no Brasil, depois da maneira que ele tratou dois clubes brasileiros como Inter e Galo. Ele não deveria nem ter voltado para o Inter e muito menos ser consagrado no Brasil. Mas hoje ele até merecia, por incrível que pareça. Mas o futebol, a gente ama essa merda por causa disso, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Só termina quando acaba. E é por isso que a gente é louco por isso. Vamos lá, gente. Parabéns para a torcida do Fluminense. Vamos que vamos. E que seja Fluminense e Palmeiras, né? Vamos torcer para mais uma final brasileira para deixar a Conmebol maluca.